minha tela aí? Vamos sim. Ok. Então, vamos lá, então. Vou pegar a lista número 4 aqui. Dessa lista número 4 aqui, tem algum exercício específico que vocês têm alguma dúvida, não? Não. Então, eu vou respondendo alguns aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro aqui. Analise o circuito abaixo. Então, esse primeiro aqui tem aqui 3 resistores, né? Ó, R1, R2 e R3, né? E um circuito em série. Aí a letra A ele quer saber a resistência total, né? Resistência total, RT, tá? Só um parênteses aqui, pessoal, eu coloco resistência total de um circuito. Resistência total. Vocês vão ver com outros professores ou com outros vídeos, vai estar R e Q, R equivalente, resistência equivalente, que é a mesma coisa, tá? É só fazendo um exemplo aqui, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Se eu tiver 3 resistores, aí esse aqui vale 5, o outro vale 10 e esse aqui vale 10, né? Então, o que eu faço, que a analogia que eu faço é o seguinte: se eu colocar aqui como ponto A e ponto B, né? A nomenclatura que eu uso é o seguinte: a resistência total entre esses dois pontos, A e B, é a soma dos 3 resistores. Então, para mim, o total aqui é 25 ohms, tá? 25 ohms. Mas, alguns professores ou alguns livros, eles usam essa terminologia equivalente, que é o seguinte, que é basicamente a mesma coisa, mas ele substitui, né, esses 3 resistores por um resistor equivalente de 25. Então, isso quer dizer esse R e Q, tá? É um equivalente, tá? Que é o total, é a soma, né? Tudo, ok? Então, isso aí. Na outra turma tiveram essa dúvida, né? De diferença de RT, resistência total, para resistência equivalente. No final, é a mesma coisa. Vamos lá, então. Então, seguindo ali, né? Como aqui é um circuito em série, né? Eu só tenho um caminho para a corrente circular por aqui, somente um caminho para o I. Eu acho a resistência total somando todas as resistências do circuito. R1 mais R2 mais R3. Então, ali o R1 é igual a 2, o R2 é igual a 1 e o R3 é igual a 5. Então, 8 ohms, né? Então, a letra A, 8 ohms, né? Então, aí, o que nós fizemos? Nós transformamos esse circuito num circuito simplificado, né? Somente com um resistor, ou um circuito equivalente, né? Veja aqui o seguinte, ó, a fonte aqui, ela está com a letra E, né? Lembrem-se que eu falei que tensão, ela é simbolizada pela letra E, pela letra U e pela letra V, tá? Então, aqui está a letra E, então quer dizer a tensão, que está aqui, ó, 20 volts. Então, aqui é 20 volts e o resistor de 8 ohms, né? Então, aqui, ó, a tensão, 20, e aqui a resistência total. Aí, a letra B, calcule a corrente, né? A corrente fornecida pela fonte. Então, se eu tenho a fonte de tensão e a resistência total, eu consigo calcular a corrente. Fórmula da corrente, tensão dividido pela resistência. 20 dividido por 8 dá 2,5 ampere. 2,5, letra B. Muito bem.
Aí agora, ele quer saber as tensões nos resistores, né? Aí, V1 é a tensão aqui no resistor 1, que a gente chama também de VR1, né? Ou tensão no resistor 1, mas aqui o exercício está dando V1. V2 é aqui a tensão no resistor 2. V2, vou colocar V2 para não confundir. V2. E V3 é a tensão aqui no resistor 3. Então, esses 20 volts aqui, ó, ele vai ser dividido para esses 3 resistores. É isso aqui que o exercício está pedindo, você saber quanto cada um está com, qual a tensão de cada um está sendo consumida, vamos dizer assim, né? Qual a queda de tensão de cada resistor, desses 20 que está sendo fornecido. Tá? Então, para a gente calcular a tensão, né, é a resistência, eu quero calcular a tensão somente naquele resistor. Então, lei de Ohm, então vai ser a resistência daquele resistor vezes a corrente que passa por ele, né? Eu não posso utilizar a resistência total, senão eu vou estar calculando a tensão total. Então, a tensão V1, somente a tensão em cima do resistor 1, vai ser R1, que é o resistor que vale 2, vezes a corrente que vale 2,5. 2,5. Então, V1 será 5 volts. Então, o resistor 1 aqui, ele está com 5 volts. Ele está provocando uma queda de 5 volts. Está consumindo 5 volts desses 20 aqui que a fonte está distribuindo. V2 vai ser o resistor R2 vezes a corrente que passa por ele. A corrente vai ser igual porque ela passa por todos os resistores, né? Só tem um caminho. Então, R2 é 1 e a corrente é 2,5. Então, V2, 1 vezes 2,5, 2,5 volts. 2,5 volts. Aí, pessoal, por análise aqui, ó, quanto que vai ser a tensão V3? Alguém consegue verificar sem fazer cálculo? Pessoal. Henrique, Ricardo, Sil, Divino. Lá aqui, professor, viu? Aqui, ó, então, ó, a fonte fornece 20 volts. O resistor 1 está com 5 volts. O resistor 2 está com 2,5. Quantos volts tem aqui no resistor 3, aqui, o V3? Vamos lá, alguém chuta algum valor? Pode chutar, pessoal. 13,5, professor? Quase. 12,5, né? 12,5, né? 12,5, exatamente, ó. 12,5 volts. Porque, ó, se eu estou fornecendo 20 aqui, aí esse cara aqui está consumindo 5. E esse aqui 2,5. Então dá 7,5. O restante que falta para chegar nos 20, 12,5. Não precisa nem de eu calcular. Tá? Então, aqui por análise, e é isso que eu quero que vocês desenvolvam, né? É vocês conseguirem chegar a analisar um circuito e verificar como ele funciona sem ter que ficar fazendo tanto cálculo. Tá? Vocês vão desenvolver isso aí, é meta minha. Tá? Então, vamos lá. Então, aí, ó, descobrimos as tensões de cada resistor, 5, 2,5 e 12,5. Agora, a letra D, potência dissipada. Quer saber a potência que o resistor 1, o resistor 2 e o resistor 3 estão consumindo. Né? Qual a potência em watts que cada um está consumindo
com esse circuito ligado dessa forma. Tá? Então, tem como eu calcular a potência que a fonte está fornecendo, da mesma maneira que a tensão, né? A fonte fornece uma tensão e uma potência. Tá? E aí, eu consigo calcular como essa potência está sendo dividida. Então, vamos lá, deixa eu apagar aqui para a gente ter espaço aqui. Então, a potência, eu posso calcular ela, colocar aqui potência 1, que vai ser a potência no resistor 1. Eu posso calcular ela pela tensão 1, que é a tensão em cima somente desse resistor, vezes a corrente que passa nesse resistor. Né? Como a corrente passa por todos os resistores, a corrente é comum para todo mundo. Né? Então, P1 vai ser igual a V1 vezes R1. Muito bem. Então, vai ser P1 é igual a 5, V1 igual a 5, e a corrente 2,5. Então, a potência 1 será igual a 12,5 watts. Então, esse resistor aqui, deixa eu apagar aqui. Esse resistor aqui, ele está consumindo, está dissipando uma potência de 12,5 watts. Mas como que ele faz isso? Toda resistência, pessoal, ela esquenta, ela converte a energia elétrica em energia térmica, aquecimento. Então, ele está dissipando essa potência aqui de 12,5 watts, aquecendo. Todos os resistores aquecem, tá? Todos. Tá? Tem alguns resistores que, além de aquecer, né, eles também transformam a energia elétrica em energia luminosa, que é o caso das lâmpadas, né? As lâmpadas, elas são resistências, né? Lâmpadas incandescentes são resistências, aí ela dissipa potência em forma de luz e em forma de calor. Aí P2 vai ser V2 vezes I. Aí o V2 a gente calculou 2,5 vezes 2,5 da corrente. Aqui vai dar, vou pegar a calculadora, 2,5 vezes 2,5. 6,25. 6,25 watts. E, vou apagar aqui essa corrente aqui, a gente já sabe que é 2,5. E a potência 3, no resistor 3, isso é igual a V3 vezes I. Né? O V3 a gente descobriu por análise que é 2,5 e a corrente é 2,5. Então, a potência será 12,5 vezes 2,5. 31,25 watts. Com 31,5 watts. 31,25, né? 31,25. Pessoal, aí eu faço uma pergunta para vocês aqui, ó. Qual que vai ser a potência total fornecida pela fonte? Que já é o exercício E aqui, ó. Sem ter que fazer muito cálculo, só fazendo análise aqui que a gente já fez. Quantos watts a fonte vai ter que fornecer para esse circuito? $50, professor? 50, né? Que é a soma, a potência total é a soma de P1 mais P2 mais P3. Né? Então, se esses resistores estão consumindo 50 watts, a fonte tem que fornecer 50 watts. Né? Então, essa conta que ela tem que fechar. Não tem como eu consumir
mais ou menos do que é fornecido. Eu tenho que consumir exatamente o que é fornecido. Tá? Lá na frente, bem lá na frente do curso, vocês vão ver que isso, no real, não é tão exato, né? Existem umas perdas, enfim, mas para o entendimento inicial, que a gente tem que entender que tudo que é consumido tem que ser fornecido. Né? Então, se eu somar 12,5 mais 6,5, mais 6,25 mais 31,25, vai dar 50. Né? Então, a letra E aqui, ó, a soma, né, a comparação aqui vai dar igual. Para mim calcular também a potência total aqui, eu poderia usar a tensão total do circuito, tensão total vezes a corrente, que vai dar os 50. Tensão total é 20 e a corrente total é 2,5. Então, confirmando o que o nosso colega falou aí, 50 watts. Não sei se tem isso, não. Pessoal, alguma dúvida aí nesse exercício? Está muito complexo. A aplicação das fórmulas. Para mim tá beleza, é só praticar mais. Porque esse exercício 1 aqui, ele resume quase tudo que a gente já viu até agora. Tá? Então, se vocês conseguirem desenvolver todos esses exercícios do A, letra E aqui, ó, tá excelente, tá? Muito bem, vamos fazer mais um aqui. Ó, vamos fazer esse aqui da exercício número 4, a letra D aqui. Então, vamos lá. Se tiver algum exercício, pessoal, que vocês tentaram fazer, tiveram alguma dificuldade, alguma coisa, ou que queiram que eu resolva, é só falar, tá? Que a gente resolve agora. Então, aqui, ó, eu tenho que, no exercício 4, para determinar a resistência total do circuito e a corrente que circula nele. Então, vamos lá. Então, esse exercício aqui, ó, eu tenho um resistorzinho aqui que ele está conectado somente por um terminal, né? E esse ponto aqui onde eu tenho 3 ou mais conexões, né, 3 ou mais equipamentos ou dispositivos ligados a um ponto, esse ponto aqui é chamado de nó. Tá? Esse aqui é um nó. Tá? Então, como que funciona esse nó? Veja aqui o seguinte, ó, que essa fonte ela está invertida aqui, ó, o positivo está aqui e o negativo está aqui em cima, tá? Mas já está indicando que a corrente sai aqui pelo positivo, né? Então, isso não vai alterar a nossa análise. Tá? O fato é o seguinte, que a corrente vai sair aqui do positivo e ela vai circular e chegar aqui nesse nó. Tá? A corrente vai chegar nesse nó. E aí, nós vamos ver depois, no nosso próximo conteúdo, né, como que a corrente comporta nesse nó. Mas aí ela tem duas opções, ó. Ou circular aqui pelo resistor de 2,2, né, e também circular aqui, ó, subir aqui por esse resistor de 4,5. Né. Porém, vejam o seguinte, ó, esse resistor de 2,2, ele não está conectado a nada. Né, só está conectado a um terminal, outro terminal está aberto. Então, para mim ter circulação de corrente, tá? Para mim ter circulação de corrente, eu preciso de ter um caminho fechado. Como esse resistor de 2,2, ele não está ligado a um caminho fechado, né, nas duas extremidades, a corrente que vai vir aqui vai ser igual a zero. Tá? Então, toda a corrente que sair da fonte, ela vai passar, chegar aqui nesse nó, e aí ela vai subir aqui pelo resistor de 4,5 e retornar para a fonte. Tá? De modo que esse resistor aqui de 2,2, eu posso desconsiderar. Se eu fizer redesenhar um circuito, ele ficará assim. É como se tivesse dessa forma. Ok?
Aqui 1,2K, 4,5K, 3K, 1,3K. Certo, pessoal? Entenderam isso aqui? Opa, engasgou? Só ouro, professor. Sério? Mas ela tem que aprender a mastigar, né? Então, vejam o seguinte, tá? Se vocês pegarem um caso prático, um caso real, não que esse resistor não exista aqui, né? Mas para o funcionamento do circuito, ele não está interferindo, tá? Ele não está contribuindo para o funcionamento do circuito. Apesar de ele estar conectado a uma extremidade, a outra não está. Então, se não tem corrente por ele, ele não vai provocar nenhuma queda de tensão, não vai dissipar potência, não vai fazer nada, só vai estar conectado lá. Tá? Então, assim, esse aqui é um exercício bem oportuno, porque é muito comum você pegar em casos práticos, você ter um equipamento ligado ao circuito, ligado não, conectado ao circuito, porém não funcionando, né? Por exemplo, vocês pegarem, se chegar numa situação dessa aqui, e vocês forem medir o valor de tensão, nesse ponto aqui, ó, vou medir uma tensão, vamos colocar aqui, a tensão aqui dá 5 volts. Aí você fala, pô, mas esse resistor está recebendo 5 volts. Aí você vai e mede a tensão nesse ponto aqui também. A tensão aqui também vai dar 5 volts. Tá? Vai dar 5 volts. Então, isso pode confundir o técnico, né? Porque ele mede a tensão nos dois lados do dispositivo aqui e identifica que tem um valor de tensão, mas não está funcionando, né? Mas aí é o seguinte, só tem corrente quando há DDP, não sei se você lembra disso. Diferença de potencial, né? Como aqui é 5 de um lado e 5 do outro, não vai ter diferença de potencial, né? Então você teria que ligar realmente, conectar esse terminal aqui, ó, ao terminal negativo, né? Ao terminal negativo aqui, que aqui o negativo eu considero como 0 volts. Aí esse ponto aqui vai ter 0 volts. Aí eu vou ter uma DDP, uma diferença de potencial de 5 para 0. Né? Se eu fizer 5 menos 0, dá 5. Antes tinha 5 menos 5, dava 0. Né? Então, esse aqui acontece comumente, tá, pessoal? Já vi, já apanhei nessas situações aqui também, para achar... Aqui está desenhado bonitinho, né? Você pegar um painel, uma instalação, né? Você não consegue ver todos os pontos da instalação, você consegue medir a tensão em alguns pontos. E aí você tem que conseguir ter essa capacidade de análise para poder identificar se existe alguma falha ou não. Ficou claro aqui, então? Podemos seguir? Pode sim, professor. Beleza. Então, resistência total é a soma de todos os resistores, né? Então, aqui, como todos estão em K, 1,2K, mais 4,5K, mais 3K, e mais 1,3K. Alguém chegou aí? Paulo. Então, o R total aqui vai dar 1,2 mais 1,3, 2,5. 2,5 mais 4,5, 7, 10. 10 quilômetros. 12? Não, dá 10, não dá? Deixa eu fazer aqui. 1,2 mais 4,5, mais 3, mais 1,3. Dá 10.
E a corrente vai ser a tensão pela resistência total. Então, a tensão aqui é 120. 120 dividido por 10. Aí aqui eu tenho que transformar, né, o K, né, porque o 120 não está em K. 10 vezes 10 elevado a 3. Né? E aí aqui, ó, tem uma jogadinha aqui que eu faço o seguinte, para mim subir com esse 10 a terceira, eu posso colocar ele aqui em cima e inverter o sinal. Né? E aí eu faço a divisão do 120 pelo 10. Então, 120 dividido por 10 é igual a 12. Né? Ou você pode jogar isso aqui na calculadora também, que vai dar o mesmo resultado. 12 vezes 10 a menos 3, ou 12, 10 a menos 3 é igual ao milho, né, equivale ao milho, 12 miliamperes. Muito bem, aí vamos lá. Esse exercício número 5, que alguém conseguiu fazer? Alguém tentou fazer? Vem cá, Senhores, vocês estão muito quietinhos hoje. O que foi? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Pessoal, estão me ouvindo? Oi, professor, estamos sim, estamos ouvindo sim. João, Hamilton, Paulo. Opa. E aí, então, vocês tentaram fazer esse exercício número 5? Esse eu não fiz, não. Eu tentei, mas piorou mais ainda. Embaraçou foi tudo. Então, beleza. Então, vamos fazê-lo aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Eu tenho um circuito aqui, ó. Tem uma fonte. Bons, né? A letra C, professor. Aí tenta aí trazer o que É a letra C que é a resposta correta. Então, vamos chegar nela aqui. Então, ó, fornecendo 220 volts, tá? E eu tenho uma lâmpada ligada em série com uma resistência RX. Então, vamos lá. Então, considerando que a lâmpada L, né, foi projetada para funcionar numa rede de 120. Ó. Então, olha aqui, ó. A lâmpada funciona numa rede de 120. Só que aqui, ó, a minha fonte é de 220. Então, eu vou chamar aqui a tensão da lâmpada VL 120 volts. Então, eu já vou determinar que a lâmpada vai ter uma tensão de 120 volts. Né? Que se ela funcionar corretamente com 120, ela tem que ter 120. E aí, quantos volts vai ter aqui no RX aqui? Sem saber o valor de RX, quantos volts ele vai ter que consumir aqui? Senhores? 100, professor. 100 volts, né? Ó. Se a fonte está fornecendo 20, ou 20 não, 220. A lâmpada consome 120. Só cabe que o RX consumir 100. Tá? Então, para funcionar perfeitamente, tem que ser dessa forma aqui. Então, agora a gente vai ter que descobrir o valor de RX, né, para fazer com que ele consuma esses 100 volts. Né, e provoque essa queda de tensão de 100 volts. Então, vamos lá, seguindo. Então, a lâmpada dissipa 60 watts. 60 watts é a potência, eu vou chamar de PL. 60 watts. Ok? Então, aí ele quer saber o valor da resistência RX que garante o funcionamento da lâmpada. Tá? Garante o funcionamento da lâmpada. Então, pelo enunciado aqui, eu consigo descobrir somente a tensão em RX. Mas vamos lá, ó. Então, aqui é a minha fonte aqui, positivo e negativo. E aí, aqui eu vou ter uma circulação de corrente. Eu vou chamar de corrente total do circuito, IT. Tá? E aí, por essa fórmula aqui, ó, potência igual a tensão vezes a corrente, né? Se eu aplicar essa fórmula aqui para os dados da lâmpada,
eu consigo achar a corrente da lâmpada. Né? Se eu fizer isso aqui, ó, passar o V dividindo aqui para o outro lado do igual. Então, vai ficar assim, ó. O IL, a corrente da lâmpada, vai ser igual a PL, potência da lâmpada, dividido por VL. Ok? Descobrir qual que é a potência da lâmpada para ela funcionar com 120 volts e 60 watts. Então, aqui, IL será 60 dividido por 120. Então, 0,5 ampere. Ou, né, ou 500 miliampere. Muito bem. Então, vejam o seguinte, ó, a corrente que vai passar pela lâmpada, ela tem que ser de 0,5, né? Que a lâmpada funcionando com 120 e 60 watts, ela suporta uma corrente de 0,5 ampere. Então, veja o seguinte, a corrente que sai da fonte, ela passa na lâmpada. Né? Então, eu vou determinar que a corrente da fonte, a corrente total, é igual à corrente da lâmpada, para poder garantir, né, que a lâmpada vai funcionar corretamente. Tá? Então, a corrente vai ser 0,5. Tá? Eu não posso ter uma corrente maior que isso, ou menor que isso, senão a lâmpada não vai funcionar corretamente. Beleza. Agora ficou fácil, ó. A corrente que vai passar pela lâmpada também é a corrente que vai passar pela resistência RX. Né? RX. Então, eu tenho a resistência RX, eu não sei o valor, a tensão VRX aqui, que a gente já descobriu que é 100 volts, e eu tenho a corrente que passa por ela, que é 0,5 ampere. Então, aqui eu consigo aplicar a lei de Ohm também, né? Para a resistência. RX vai ser igual a VX, ou VRX, né? A tensão no resistor X, dividido pela corrente. Então, 100 dividido por 0,5. 200 ohms. Então, chegamos na resposta correta, letra C. Alguém falou alguma coisa aqui. Ó, Milton, essa eu fiz. A ideia é igual a equação para resistor de LED, por exemplo. Isso mesmo. Basicamente é isso aí, Hamilton. Então, aqui, pessoal, ficou claro aqui como a gente chegou aqui nesse valor. Então, com esse resistor de 200, eu garanto, o RX igual a 200, eu garanto que a lâmpada, ela opere normalmente. Ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Ficou claro? Sim, professor. Muito bem. Vamos fazer um desafio para vocês aqui. Se eu ligar aqui, esse resistor, em vez de eu ter ligado um resistor de 200, ele vai consumir 100 volts, eu ligar aqui um resistor de 100 ohms aqui, ó. Se eu ligar um resistor de 100 ohms, o que vai acontecer com a lâmpada? O que vai acontecer com essa tensão aqui, ó? Esses 100 volts. Se eu trocar o resistor de 200 por um de 100 ohms, o que vai acontecer com essa tensão? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Diminui? Ela vai diminuir. Né? Se a tensão no resistor vai diminuir, a tensão na lâmpada vai fazer o quê? Vai cair, né? Vai. Ó, eu estou fornecendo os mesmos 220. Se esse cara aqui vai consumir menos, A lâmpada consome mais. esse aqui vai ter que consumir mais. Para inteirar os 220. Para inteirar o 220, exatamente. Então, o que vai acontecer com a lâmpada? Se ela é de 120, ela recebeu uma tensão acima do que ela é projetada. Eu acho que ela fica mais forte, ela sobrecarga, né? Estoura, sei lá. Ela vai danificar, exatamente. É uma sobrecarga, ela vai danificar. Né? Ela tem que funcionar com o que foi projetado.
Não sei se alguém teve já o desprazer de pegar um equipamento de 110 e ligar numa rede 220. O resultado é que o equipamento vai queimar, não tem jeito, né? Então, você tem que ligar ele de acordo com a especificação, né? E agora, se eu fizer o contrário, ó, se eu tirar esse resistor de 200 e ligar um resistor aqui de 300, aqui, ó, o que vai acontecer com a lâmpada? Eu substituí o RX por um resistor de 300 ohms. O que vai acontecer com esses 100 volts aqui, ó? Eu acho que ele vai tentar igualar com a lâmpada, não vai não? Não, ó. Voltando à condição inicial. Se eu coloquei o de 200 ohms, meu resistor aqui, RX, vai consumir 100 volts e a lâmpada consumir 120. Agora eu vou ligar um resistor maior. Eu vou ligar um resistor de 300 ohms. O que vai acontecer com esse 100 aqui? Ele vai aumentar ou vai diminuir? Aumenta para 150? Vai aumentar. Vai aumentar a tensão aqui. E aí, o que vai acontecer com essa tensão na lâmpada? Aumenta também junto. Não, mas eu só tenho 220, aí não tem como, não fecha a conta. Ah, então ela vai ficar... Então ela permanece... Vai diminuir, não tem como. aumenta. Essa tensão aqui vai diminuir o 120. Aí, o que vai acontecer nesse caso? A lâmpada vai receber menos tensão do que ela foi projetada. Então, aí, nesse caso, ela não vai funcionar perfeitamente. Então, não tem como eu ligar um resistor menor ou maior que 200. Tá? Tem que ser o adequado, 200. Não tem outro aqui. Tá? Entenderam aqui, pessoal, essa jogada aqui de tensão? O que acontece aqui? Ficou claro? Ficou, professor? Beleza. Certeza. Muito bem. Então, vamos fazer mais um saideiro aqui. Vamos... Deixa eu ficar um aqui que era legal. Quando você vai voltar esse Tinha um exercício aqui, rapaz. Eu tenho que achar ele aqui. Ele é feito pra crescer. Aqui, ó. Esse aqui, o número 3. Tá? Então, vamos lá, ó. Uma bateria DC de 24 volts. Aí lembra do DC, que é direct contínuo, né? Ou corrente contínua no inglês. Tá? Então, é uma fonte de corrente contínua. Tem um positivo e um negativo. De 24 volts. Alimenta um circuito em série, né? Então, a série tem só um caminho para as resistências. Então, aqui, ó, R1 e R2. R1, R2. E aí, ó, o R1 é 120 e o R2, 360. Tá? Então, aí ele quer saber aqui a tensão em R2, ou seja, a queda de tensão aqui em R2, vou chamar de VR2. Quantos volts da fonte aqui, desses 24, está aqui em cima desse resistor 2? Né? Então, para a gente calcular o VR2, lei de Ohm vai ser a resistência vezes a corrente que passa pelo R2. Então, aí, para mim achar a corrente, o valor de resistência eu tenho, eu preciso de achar a corrente. Então, a corrente, eu tenho que achar a resistência total, R1 mais R2, será 120 mais 360. Isso aqui é igual a 480 ohms. Ok, 480 ohms. E agora, para mim achar a corrente, ela é igual a tensão. Eu tenho que achar a corrente total do circuito, tá? Corrente total, primeiro. Então, a tensão total dividido pela resistência total. Então, 24 por 480.
Isso aqui vai ser igual a 24 dividido por 480, igual 1 dividido por 20, né? 1 sobre 20. Aí aqui a funçãozinha de engenharia, ó, já faz a conversão para gente. 50 vezes 10 a menos 3. 50 vezes 10 a menos 3 ampere. Né? Só que o menos 3 é o milli, então 50 miliampere. Muito bem, agora eu já tenho a corrente e a resistência. Agora eu posso achar aqui a tensão, né? R2, 360, e o I, 50 vezes 10 a menos 3. Quanto que vai ser o VR2? Aí olha o seguinte aqui, pessoal, ó. Então aqui, o último cálculo que eu fiz aqui, deu o resultado de 50 vezes 10 a menos 3. E no próximo cálculo que eu vou fazer, eu preciso dessa informação, né? Desse número aqui, 50 vezes 10 a menos 3. Então, eu não preciso digitar esse número aqui. Ó. Essa função aqui, ANS, ó, ela grava o último resultado. Tá? Então, eu preciso desse último resultado, eu multiplico ele por 360. Ok? Isso aqui faz você ganhar muito tempo, é muito prático essa função aqui, ANS. Tá? E aí, 18. Né? 18 volts. Então, o resistor 2, aqui vai ser a letra E, o resistor 2, ele está com uma tensão aqui de 18 volts. Qual que vai ser a tensão aqui no resistor 1, pessoal? 6, professor. 6 volts, né? Se eu tô, minha fonte é 24, né? O resistor 2 consome 18, o resistor 1 consome 6. Muito bem, isso mesmo. Vocês conseguem, fazendo análise aqui, vocês conseguem fazer alguma relação aqui, conseguem observar algum ponto nesse circuito, não? Professor, olha lá no chat, eu tenho lá pela No razão. chat? Alguém está falando no chat. Dá para responder pela razão, já que o R é 4 vezes o R não é 4. Isso. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler aqui, Hamilton. V total menos V da carga dividido pela corrente, tensão aumenta para o dobro. Ah, beleza. Sobrecarga. Ah, esse aqui é do exercício anterior, né? Beleza, isso mesmo, a tensão diminui. Aqui pode dividir a tensão por 4, já que a resistência de 120 ohms é 4 vezes menor que a total. 16, 18 para R2. Tá, beleza, é esse aqui mesmo, tá? Então, o que eu queria colocar para vocês, o que o Hamilton já respondeu aí, é o seguinte, ó, vejam aqui o seguinte, ó, a proporcionalidade, a tensão é proporcional à corrente, ó. A resistência 1, ela é 3 vezes menor que a resistência 2, ó. Ou a resistência 2 é 3 vezes o valor da resistência 1. Tem uma relação aqui de 3 vezes, né? E aí o mesmo, ó, é transferido para a tensão, 6 e 18. Ok? Todo mundo consegue entender aqui essa relação? A proporcionalidade no valor das resistências, ela ficou mantida no valor da tensão consumida por cada resistor, né? O 18 é 3 vezes o valor do R1, né? 3 vezes 6, né? E aqui, 360 é 3 vezes 120. Então, a gente vê aqui que a tensão é proporcional, ou diretamente proporcional à tensão. A tensão é diretamente proporcional ao valor da resistência. Tá? Ok? Todo mundo conseguiu entender essa relação aqui, além do Hamilton? Pessoal, Sim, me ajuda professor. aí. Tô tranquilo? Com certeza. Isso aí, quem falou é o Ricardo ou o João? O João. É o João. E os demais? Estou acompanhando, professor.
Beleza. Sim, professor. Tem que entender aqui. Henrique, sim. Beleza. Sim, diga lá. Alguém ia falar? Então, muito bem. Sobe o 11 aí. Oi? O 11. 11? Deixa eu ver o 11. Eu acho que o 11 foi o que eu deixei passar aqui. O 11 aqui eu vou explicar. Alguém escreveu um negócio aqui. O Paulo está acompanhando também, beleza. Esse 11 aqui, pessoal, eu vou pedir para vocês terem uma paciência, tá? Porque aqui ele fala de ligação em paralelo, né? Ligados em paralelo. Eu acabei não observando esse ponto. A gente não estudou ainda paralelo, tá? Então, vamos estudar isso aqui no próximo conteúdo nosso, mas só após a nossa avaliação. Então, esse 11 aqui, por enquanto, vocês desconsideram ele para avaliação, pode ser? Não, tá beleza. Tá. É que você cabeça também, né? Ele tem um paralelo aqui, ele é um pouquinho mais... Não é Beleza. difícil, é que a gente não estudou, então aí para mim explicar um negócio que eu não passei para vocês vai ser ruim. Beleza. Nem devia estar aqui nessa lista, mas a correria acabou comprometendo. Muito bem, então vou fazer o 6 aqui, fazer um saideiro aqui para nós. Então, ó, pela segunda lei de Ohm, tá? A segunda lei de Ohm é essa fórmula aqui, ó, R é igual a ρ vezes L, né, dividido por S. Ρ é a resistividade, o L é o comprimento do material e o S é a seção, né? No caso de cabos, é a bitola do cabo. Então, vamos analisar aqui. Então, vamos imaginar o seguinte, ó, letra A. A resistência de um material, né, é inversamente proporcional ao seu comprimento. Então, vamos ver aqui, ó, inversamente proporcional. Então, vamos fazer um exercício aqui, ó, vamos colocar que esse R aqui, ó, ele vale 1, tá? E o S aqui, a seção aqui também vale 1. Aqui ele está falando do comprimento, o comprimento é o L, né, é o L. Então, se eu alterar o valor de L, o que vai acontecer com o meu R aqui? Essa que é a pergunta. A resistência é o R. Né? Então, a resistência de um material é inversamente proporcional ao seu L. Então, vamos fazer um exercício aqui. Ó. Se a resistividade vale 1 e S vale 1, vamos colocar aqui que o L vale 10. Então, aí, nesse cálculo, vai ser 1 vezes 10 dividido por 1. Então, o resultado é 10. O R vai ser igual a 10. Né? Aí, o que eu vou fazer aqui? O seguinte, eu vou aumentar esse L para 20. Aqui, o que vai acontecer? 1 vezes 20, dividido por 1, R igual a 20. Então, o R subiu. Então, se eu aumentei o L, o meu R também vai aumentar. Então, isso aqui existe diretamente proporcional, não é inverso, é igual, né? Diretamente proporcional. Se um aumenta, o outro aumenta. Então, aqui está errado, não é inversamente, é diretamente. Então, a letra A está errada. Letra B, a resistência R é inversamente proporcional à sua área de seção transversal. A área é o S, né? Então, vamos lá, novamente. Ó. Vou colocar aqui. Aí, eu vou considerar aqui o R, esse valor aqui igual a 1. Vamos colocar o L igual a 10 e o S igual a 1. Então, aqui, no caso, o R igual a 10, né? 1 vezes 10 dividido por 1. Aí, vamos aumentar aqui, ó, o valor de S. Vou aumentar o valor de S para 2. De 1 para 2. Né? Somente ele. Então, o que vai acontecer? 1 vezes 10 dividido por 2, R igual a 5. Opa. Então, o R diminuiu, ó, de 5 para 10.
Eu aumentei o S, a seção transversal, a resistência diminui. Então, essa relação aqui ela é inversamente proporcional. Quando eu aumento um valor, o outro diminui. Né? Então, a resposta B está correta. Tá? A resistência é inversamente proporcional à sua área. Né? Então, no caso prático, aí, os cabos de cobre aí, que vocês trabalham, alguém já trabalha, cabo de alumínio, quanto mais grosso ele for, qual maior a bitola dele, menor será a resistência. Né? Tendo a resistência menor, esse cabo ele tem capacidade de conduzir mais eletricidade, né? Maior corrente. Né? E até por isso ele é mais caro. Ok, turma? Ficou claro aqui? Ficou sim, professor. Beleza. Senhores, por hoje, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, algum ponto. Hoje eu não vou passar nenhum conteúdo novo, não. Ah, o Maronildo está por aí. Boa noite, Maronildo. Então, seguinte. Só interromper aqui.